E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar da diferença que tem entre o crime habitual, o crime permanente e o crime continuado, que muita gente às vezes acaba fazendo uma diferenciação, acaba se confundindo com relação a esses três tipos de crime, quando na realidade eles são parecidos, mas ao mesmo tempo eles são bem diferentes. Bom, primeiro vamos começar pelo crime permanente. Crime permanente é aquele crime, segundo a doutrina, que se protrai no tempo. Olha como o nome é bacana, né? Que se protrai no tempo. Quer dizer o seguinte, a sua consumação se prolonga no tempo. Enquanto estiver ocorrendo o fato, está tendo a consumação. Os exemplos claros a respeito desse crime permanente é o crime de sequestro ou cárcere privado. Portanto, o sujeito ativo está privando a liberdade da vítima, priva a liberdade da vítima no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Enquanto ele estiver privando a liberdade da vítima, ele está consumando, está tendo flagrante, está ocorrendo o crime permanente. A partir do momento em que cessar a privação da liberdade, cessou a permanência. Outro exemplo do crime permanente é o porte ilegal de armas, ou seja, enquanto o sujeito estiver com a arma, portando a arma, ele está em flagrante delito, ele está cometendo o crime permanente. Segundo o nosso Código Penal, o prazo prescricional do crime permanente começa a correr a partir do dia em que cessa a permanência, e não a partir do primeiro dia em que começa o crime. A partir do dia que cessou a permanência, ou seja, cessou o crime, começa a contagem do prazo prescricional. E o crime habitual? O crime habitual é aquele crime que pressupõe que haja uma habitualidade na conduta do agente. O núcleo do tipo penal, o verbo do tipo penal, ele exige a habitualidade. O exemplo é aquele crime de manter casa de prostituição. Então, o sujeito mantém um estabelecimento destinado à exploração sexual. Olha o núcleo do tipo penal, manter, pressupõe o quê? Que ele tenha que abrir o estabelecimento com uma frequência para ter exploração sexual. Um ato isolado não vai caracterizar o crime habitual, mas um ato prolongado, de várias vezes sendo praticado, sim, vai gerar habitualidade. A sua consumação, a consumação desse crime é a habitualidade. Qual uma consequência interessante com relação ao crime habitual? Ele não admite tentativa. Por que ele não admite tentativa? Porque precisa da habitualidade para a sua consumação. E por fim, o crime continuado. O crime continuado nós falamos que é uma ficção jurídica, porque na realidade são vários crimes sendo praticados e a doutrina entende que é um único crime. Só que para ter o crime continuado eu preciso de 4 requisitos. Sejam crimes da mesma espécie. A gente fala que crimes da mesma espécie são aqueles crimes que ofendem o mesmo bem jurídico. Que haja uma consequência desse crime ser praticado dentro de um tempo, de um espaço de tempo próximo. A doutrina e a jurisprudência entendem que seja até 30 dias de um crime para o outro. Que haja o mesmo modus operandi, ou seja, a maneira como praticou o crime tem que ser de maneira igual. E que esse crime ocorra em lugares próximos, ao mesmo bairro, mesma cidade, lugares próximos, que tenha como a gente entender que haja uma continuação de um crime em relação aos demais. Havendo essas 4 situações, mesma espécie, lugar, tempo e modus operandi, nós temos o crime continuado. Por que existe essa regra do crime continuado? No crime continuado, o juiz vai fixar a pena de um dos crimes, ou a pena do crime mais grave, e vai fazer uma exasperação de pena, que isso vai aumentar a pena de 1/6 a 2/3. Portanto, ele pega um único crime e aumenta a pena de 1/6 a 2/3. Como é que ele faz isso? Vamos dar um seguinte exemplo. Imagina um empregado que fica roubando o patrão e ele rouba todo dia, ele vai lá e rouba R$10, 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 R$100, R$20. No final do mês, ele praticou 30 crimes de furto. Eu falei roubo, mas 30 crimes de furto. Ou seja, ele furtou o patrão dele todos os dias. Se a gente não tivesse a ideia do crime continuado, ele ia responder por 30 crimes de furto. Como existe a possibilidade do crime continuado, a gente pega a pena de um dos crimes e aumenta de 1/6 até 2/3. Ok? É isso aí, a diferença dos 3 crimes
Anota aí, diga para mim se vocês gostaram e até a próxima.